como é importante a gente ter momentos de ócio na vida. Às vezes eu me pergunto, por que eu gosto de tanto ir pro meio do mato quando eu posso? E a maioria das pessoas vão achar que você quer fazer alguma coisa, né, curtir. Mas na verdade eu quero vir fazer nada. É ficar parado olhando para uma árvore por 20 minutos. Sem ter que ficar prestando atenção ao redor todo momento, em alerta. Por a gente estar no meio da cidade, né, tudo muito barulho. Então você fica em alerta a todo momento, né? E quando eu venho para esses lugares aqui, eu tenho esse luxo de poder entrar em ócio por completo praticamente. Eu fico quietinho, prestando atenção nos sons ambientes, nas paisagens que estão ao meu redor. E isso me faz muito feliz, eu fico muito calmo, me pego muito mais assim, sereno, porque como é importante a gente ter esses momentos de ócio. Então assim, diversos momentos na vida a gente tem que saber parar. Tem que ter momentos de pausa mesmo, as pessoas precisam parar. Não só as pessoas, mas também a cidade, né, o lugar onde você vive. As pessoas precisam aprender a parar mais. Que seja um dia na semana. Você trabalha 6 dias e vai descansar o 7º. E mesmo se não for um domingo, não tem problema. Tem gente que vai trabalhar no domingo, claro. Principalmente na área de alimentos e bebidas, hotelaria, né? Que essas áreas são, né, essenciais, elas ficam abertas. Mas claro, quando a pessoa tiver a sua folga, use a sua folga para ficar em ócio. Porque é importante isso, a gente precisa se recompor. Se você puder, fique com a família, vá fazer um almoço em casa com a família, converse. Tem que... Para algumas pessoas isso é difícil, né? Muitas vezes as pessoas não querem ficar ter esse luxo de fazer nada. Viktor Frankl vai falar no seu livro que existem pessoas que têm essas neuroses de domingo, né? Que ele chama de a neurose dominical. Aquelas pessoas que não se dão um prazer, né, de parar, de conseguir parar. As pessoas entram no domingo e que precisam estar ali, viver a flor da pele, né? O cara precisa estar ali acompanhando um jogo de futebol, é dia de sair para beber, ir para fora, fazer entretenimento em excesso. A pessoa não consegue parar. Também as pessoas que gostam de esporte, né? Eu sou corredor, eu amo corrida. Aquelas pessoas que vão sair, eu já fiz isso muito e faço isso. Então eu preciso começar a dar eu preciso acordar também para isso. Que a gente usa o domingo pra gente fazer excesso de atividade física, que a gente tem um dia inteiro livre. Então a gente busca um refúgio no esporte, né, no caso. Eu na corrida, que eu gosto de correr. E isso é muito louco, né? Porque você tá usando isso como uma fuga, né? Como você não conseguisse ficar em casa. Não necessariamente dentro de casa, né? Se tá um sol, sai com sua família, vai para um lugar, fica ali calminho, parado, curtindo, conversando. Usando aquele momento para agregar a sociabilidade entre as pessoas. E eu, no caso, já passei muito tempo, eu perdi, né, entre aspas, de me refugiar no esporte, que eu vou sair, eu vou pra montanha correr, então eu pego o carro, dirijo, demora, fico horas correndo, volto, demora mais um pouco. Quando fui ver já é quase 3h30, 4 da tarde. E aí você passa pouco tempo para curtir com a família, com os amigos, talvez. Momento para você estar ali mais recluso, porque isso é necessário, as pessoas precisam disso. E a gente tende a usar o domingo como um refúgio, né? A galera curte sair para beber, né? Ou sábado, né? Usa do sábado à noite, bebe, acorda o dia inteiro, domingo tá de ressaca, todo mundo mal, deprimido. Chega segunda-feira, o cara vive nesse ciclo dessa fuga da realidade, né? Porque as pessoas não têm coragem de se confrontar com elas mesmas hoje em dia. O silêncio perturba muito as pessoas. Isso já foi muito presente na minha vida, né? De o silêncio ser algo que atordoa a mente. E a gente começa a beber mais para, né, colocar a fuga nesse nosso desconforto. Então, o domingo é um dia que as pessoas que são, por exemplo, workaholics, elas estão em encrenca, né? Porque a pessoa vai ter que parar, confrontar com ela mesma. E aí ela não consegue ficar parada. E a pessoa então fica muito perdida nela mesma, porque ela não consegue se dar o luxo de parar
como ela depende de se ocupar todo momento, ficar em trabalho. Que muitas pessoas vão usar do trabalho no domingo, vão usar essa ferramenta que eu estou usando aqui, que é um celular, para trabalhar, responder e-mail e ficar organizando a agenda e não sei o que, e não para nunca. Outras pessoas vão usar da velocidade para, né, dar uma fuga no seu vazio existencial, querer pegar seus carros possantes, ir nas estradas e descer o cacete. Muita gente de moto faz isso, você vê na estrada. É um problema, né? As pessoas não têm coragem de ficar em ócio um pouco. Que seja um pouco, não precisa ficar o dia inteiro parado, sentado olhando para a parede, mas acorda um pouco mais tarde, a pessoa fica sentada, lê um livro calmo, conversa com o seu cônjuge, com os seus familiares da sua casa, fica ali mais recluso. Claro que você pode sair para ir no restaurante, comer, tomar uma coisa, é claro, e deve acontecer isso com uma certa frequência. O problema é você usar do seu fim de semana constantemente como uma fuga da sua realidade, entendeu? Eu posso falar porque eu já passei por muito desses problemas. E por um breve momento da minha vida eu usei o esporte como fuga. Eu comecei a usar a corrida como fuga. Eu não saía mais para fazer as coisas, tudo era em torno da corrida. Eu não via meus amigos, eu só ficava acordando cedo para sair para correr de manhã. Usava os finais de semana para correr os meus treinos mais longos. E isso vai deixando a pessoa um pouco perdida nela mesma, né? Porque a gente não pode depender de uma atividade X ou Y para poder viver. A gente tem que ter o prazer de parar, nos questionar sobre a vida, perguntar se a gente está fazendo o que é certo, se o que a gente está fazendo está fazendo sentido, o que a nossa vida lhe pede nesse momento. Porque os sentidos que a vida vai nos proporcionando, que a gente vai buscando ou encontrando ao longo da nossa vida, vai mudando aos poucos. Aquele sentido, mas quando eu quero dizer sentido, é o que faz sentido para você naquele momento, numa escala de tempo menor, não numa escala de tempo maior. Mas a vida vai nos pedindo, elas vai nos convocando a interpretar as situações da vida, a gente levar aquilo em algum sentido que nos faça estar em rota naquele objetivo, a gente está fazendo alguma coisa, pode ser um casamento, criar uma família, a pessoa tem alguém a quem cuidar, uma obra a realizar, Deus a quem servir. A gente pode usar dessas 3 opções, entre aspas, de como a gente pode levar a nossa vida de uma forma mais leve e que nos satisfaça dentro, né? Não se perder no nosso eu interior, né? No nosso ego apenas, do que tudo o que tem que acontecer gira em torno de mim e começar a gente nos autotranscender, né? Que é sair de nós e relançar um olhar sobre nós mesmos. A pessoa, ela tem essa capacidade de transcender, coisa que os animais não têm, essa capacidade de pensar sobre eles mesmos, pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devia ter agido daquele jeito ontem? Será que eu devia ter falado assim com meu pai naquele dia, que a gente teve uma briga? E aí vai, né? Tem diversas coisas que a gente pode usar como exemplo aqui. Então, uma das capacidades do ser humano é a gente poder se relançar um olhar sobre nós mesmos e perguntar, estou fazendo certo? Isso está fazendo sentido para mim ou não? Claro que errar, todo mundo erra, isso é normal. Eu erro direto, muito mais erro do que acerto, mas procuro reconhecer meus erros o mais rápido possível e consertar. Ou depois mudar aquilo que eu fiz que foi errado. Então eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de ter esse ócio. O ócio faz parte da vida. Ter um dia de descanso na semana, a gente refletir, parar, pensar. Namorados que estão aí começando a namorar, você tem que ter um dia para vocês, saírem, curtirem um pouquinho, mas conversar, né? Sentar um perto do outro na casa ou em algum lugar público, ali sentado num parque, numa cadeira, e conversar, e conhecer a pessoa, principalmente no começo do namoro, né? Quando as pessoas estão querendo se conhecer, que é o que deveria estar o foco, né? É nesse conhecer a pessoa espiritual que há por dentro de cada um. Conhecer o caráter da pessoa, você tá ali e conhecer o que ela tem, o que ela pensa, quais são as ideias dela, se os objetivos dela batem com o seu, enfim. A gente pode divagar por vários prismas aqui a conversa. Eu quis falar sobre isso porque a gente não tem muito ócio na vida, né? Principalmente em cidades grandes. As pessoas estão toda hora fazendo alguma coisa.
As pessoas estão toda hora usando do celular para estar por dentro do que está acontecendo. Isso tira a nossa atenção, o tempo passa. E é legal a gente poder dar um luxo, mesmo na sua casa mesmo. Hoje eu tô aqui, né, nesse ambiente incrível, mas eu poderia estar em casa. Aliás, hoje de manhã eu estive em casa a manhã inteira. Eu saí, fui dar uma caminhadinha de manhã, que eu gosto de me expor à luz solar, a primeira coisa que eu faço, e vim em casa. Fiquei lendo meu livro, sem nenhuma música, fiquei calmo, olhando para a parede. E tá tudo bem, tá tudo bem. Ter momentos de ócio faz bem para a pessoa, faz bem para você. Isso a gente precisa ter mais. A gente precisa ter mais desse tempo. Que seja um dia na semana, por algumas horinhas, você tá mais recluso, prestar atenção em você, nos pensamentos que estão vindo, conversar com o cônjuge, com seus pais, com algum amigo, qualquer pessoa. Porque a gente está precisando mais de tempo de ociosidade em nossos tempos atuais, né? O mundo é muito caótico hoje em dia. A gente é bombardeado constantemente com, né, as mídias sociais, o celular, tudo. É muito barulho, é muito ruído ao nosso redor. Isso nos atrapalha muito. E a gente não tem essa capacidade de olhar para dentro, que é o que falta muito hoje em dia nas pessoas. A gente não olha mais para dentro. A gente olha para trás e só quer fazer as situações com base nos nossos interesses, né? É o egocentrismo aí, que é um mundo hoje mais egocêntrico de uma forma geral. Eu não quero falar isso de uma forma para rebaixar ninguém. Isso acontece. Eu também já fui muito mais assim. A gente tem que ficar esperto e entender que a gente precisa fazer mais pelos outros e ter esse tempo de ociosidade, que é bom. Você ter uma conversa com a sua família, numa mesa de almoço, onde ninguém tá com o celular, todo mundo calmo, conversando e comendo. Aquela conversa de domingo, quando tá com a família. Mas tem um tempo ali, uma parte do dia, tira amanhã, já tá dormindo, acorda, já tá na sua casa, tira a parte da manhã para ficar mais calmo, porque isso ajuda muito, isso vai te elevar espiritualmente. Você vai se conhecer melhor, você vai aprender sobre a outra pessoa, seu pai, sua mãe, seu namorado, namorada, enfim, qualquer pessoa que esteja convivendo com você. Isso é importante. Vamos buscar mais esse tempo precioso que a gente precisa ter. E deixe que venham as emoções, os pensamentos, você tenta interpretá-los de alguma forma. Eu vou ficando por aqui então. Se Deus quiser, até o próximo aí. Valeu.